Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Direito Constitucional 3. Vamos para a segunda parte do estudo do Poder Legislativo, perdão. Iniciamos esse tema no último vídeo, a gente vai dar continuidade hoje com mais um pequeno trecho e vou postar logo em seguida também a continuidade dessa conversa que inicia-se agora. Hoje a gente vai falar um pouco de alguns assuntos muito interessantes a respeito do Poder Legislativo, no que se refere a competências da Câmara e do Senado, e especialmente o Estatuto dos Congressistas, que basicamente significa dizer as prerrogativas, as vantagens, os benefícios que esses parlamentares possuem em razão dos seus cargos. Então, vamos lá comigo, acompanhando o material que também vai estar à disposição na nossa plataforma EAD. Vamos lá para a parte 2 do Poder Legislativo, começando pela análise das competências privativas da Câmara dos Deputados, a nossa Casa Baixa, a Câmara Baixa do nosso Congresso Nacional, que é onde se encontram os representantes do povo. Lembrando daquela teoria que a gente já conversou no início do semestre, de termos um Congresso bicameral com duas câmaras, com duas casas, uma Câmara dos Deputados Federais, aqueles representantes da população, do povo, e, portanto, uma representação proporcional à população de cada estado, e o Senado Federal, a Câmara Alta, que lá no direito inglês é chamado de Câmara dos Lords, aqui a gente vai chamar de Senado, que é o representante não das pessoas, não da população, mas dos entes federados. Os senadores não representam a população, representam seus estados. E é por isso que no Senado temos uma distribuição igualitária entre os entes federados. Todos os estados terão o mesmo número de senadores, independente do estado ser maior ou menor, de ter maior ou menor população, de ter maior ou menor poderio econômico. Sempre 3 senadores para todos os estados. Já os deputados, como a gente acabou de falar, há uma distribuição vinculada à população. Quanto maior a população do estado, maior o número de deputados. Quanto menor a população, também menor esse número. Bom, competências privativas da Câmara são algumas atribuições que são exercidas especificamente pela Câmara dos Deputados. Só elas, só a Câmara dos Deputados, só os deputados federais podem exercê-las. Portanto, a gente já começa a falar de competências privativas da Câmara, falando de juízo de admissibilidade. E quando eu estou me referindo ao juízo de admissibilidade, eu estou referindo ao juízo de admissibilidade que a Câmara dos Deputados faz em um evento muito importante que a gente vivenciou há pouco tempo atrás no Brasil, um processo de impeachment, um processo de impedimento do chefe do Executivo. Ele tem seu início vinculado a um juízo de admissibilidade que acontece na Câmara dos Deputados. O que significa dizer que é competência privativa da Câmara fazer uma análise prévia se aquele processo que está sendo iniciado em relação ao presidente da República merece ou não ter prosseguimento. As denúncias, as eventuais denúncias que chegam, são primeiro analisadas pelo presidente da Câmara, que vai, então, pautar ou não essas denúncias de acordo com a plausibilidade delas. E à medida em que essas denúncias são pautadas, a Câmara dos Deputados, exercendo uma competência privativa, vai exercer esse juízo de admissibilidade, que não é julgar o presidente da República, mas julgar se aquela denúncia merece efetivamente tornar-se um processo, merece efetivamente prosseguir, para que então uma outra instituição, o Senado Federal, exerça o julgamento. Então a Câmara não julga. Vocês devem se recordar no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, no momento em que os deputados iam para a tribuna e faziam discursos, muitas vezes completamente desconexo com o assunto, né? Pela minha família, pelos meus avós, pelo meu cachorro, voto sim. Esses discursos, essas manifestações, esse sim ou esse não que era dito naquele momento, na verdade era sim pela continuidade do processo ou não pela não admissão do processo. Na verdade, não se julgava naquele momento o impedimento ou não da presidente da República. Segunda competência privativa da Câmara dos Deputados, tomar as contas do presidente da República. Cabe à Câmara dos Deputados tomar as contas do presidente, que significa dizer receber do presidente prestação de contas sobre como ele
realizou a utilização dos recursos públicos. É a Câmara, no exercício do seu papel, da sua função de fiscalização, que vai, então, avaliar se aquelas contas públicas do presidente estão ou não de acordo com os princípios constitucionais, com a lei, com o próprio projeto do presidente da República, com o plano apresentado previamente. Portanto, cabe à Câmara dos Deputados tomar as contas do presidente da República numa competência também privativa. E uma terceira competência privativa, ou seja, só a Câmara faz, é elaborar seu próprio orçamento, seu próprio regimento, perdão. Regimento, que são as regras internas que vão reger a casa, que estabelecerão horários de funcionamento, vai estabelecer quais são as regras para o uso da palavra, quanto tempo, quem fala antes, quem fala depois, qual é o número de gabinetes destinados a tais partidos, enfim, regras relacionadas ao funcionamento interno da casa são elaboradas pela própria Câmara, no exercício de competência privativa. Só ela que pode fazer isso. Ela cria as suas próprias regras a partir do seu regimento interno. E, além disso, é competência privativa da Câmara dos Deputados o exercício da autoadministração, da autogestão. Lembram quando a gente mencionava que existem funções típicas e atípicas em todos os poderes? Pois bem, a Câmara é parte do poder legislativo, função típica, legislar e fiscalizar. Mas, atipicamente, ela também exerce a função de administração. E aí a gente está falando de uma autoadministração no sentido de cabe à Câmara, privativamente, determinar, por exemplo, quando ela vai abrir um concurso para admissão de novos servidores, quando ela vai abrir um edital de licitação para contratação de um prestador de serviço, para realizar uma reforma, para realizar manutenções, enfim. Essa autoadministração da Casa, da Câmara dos Deputados Federais, é feita pela própria Câmara dos Deputados Federais. E, finalmente, uma quinta competência privativa da Câmara dos Deputados é o papel de eleger os membros que vão integrar um importante conselho chamado Conselho da República, que está regulado no artigo 89, inciso 7 da Constituição. O Conselho da República é um órgão consultivo do presidente que vai servir para orientar, prestar conselhos, né, como o próprio nome já sugere, dar opiniões, um órgão opinativo mesmo, sem um caráter vinculativo. O presidente não é obrigado a seguir as diretrizes apontadas pelo Conselho, mas o Conselho atua no sentido de ajudar o presidente, dando ali orientações, opinando sobre temas sensíveis. Então, competência privativa da Câmara também eleger membros para o Conselho da República. Bom, e o Senado? Temos competências privativas do Senado, que só o Senado faz? Porque a gente já sabe que existem algumas atribuições feitas em comum. Na aula passada falamos de competências do Congresso Nacional. Agora a gente falou de competências da Câmara. Agora a gente vai falar das competências privativas do Senado, que também possuem ali algumas competências que devem ser exercidas privativamente pelos senadores. A primeira delas, se é papel da Câmara dos Deputados fazer o juízo de admissibilidade em processo de impeachment, é papel do Senado Federal julgar o presidente da República. E aí a gente está, de novo, fazendo aquela ligação com as funções típicas e atípicas, lembrando que o Senado, poder legislativo, tem como função típica legislar e fiscalizar, mas atipicamente ele pode também julgar. E é justamente isso que ele fará num processo de impeachment. Senadores, o Senado, ele assume uma posição quase que de uma corte, de um tribunal, e exerce, então, uma atribuição jurisdicional, julgando mesmo, um julgamento político, mas também jurídico, do presidente da República, que está sendo processado em processo de impeachment. Lembrando que, para que chegue até o Senado, para que esse julgamento aconteça no Senado, é necessário que tenha passado antes pela Câmara dos Deputados, o juízo de admissibilidade, aquela autorização para que os senadores julguem. Se os senadores estão julgando o processo, minha cachorra está querendo participar da aula aqui, dando um showzinho dela. Mas se os senadores estão julgando o processo de impeachment, é porque antes os deputados federais autorizaram através do juízo de admissibilidade, aprovando a continuidade daquele processo. Portanto, para os senadores, para o Senado, é competência privativa julgar crime de responsabilidade do presidente da República.
Lembrando que são senadores que julgam, mas a sessão de julgamento que acontece dentro do Senado Federal é presidida não pelos senadores, não pelo presidente do Senado, mas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem julga? Senadores. Mas quem preside aquela sessão de julgamento? Presidente do STF, tá? Anotem isso aí. É o presidente do STF na posição de líder daquela sessão de julgamento, presidindo aquela sessão de julgamento. Os julgadores serão senadores. Segunda competência privativa do Senado Federal, deixa eu tirar aqui a minha fotinha aqui da frente para que vocês consigam acompanhar, a sabatina. E quando eu falo em sabatina, eu estou falando da sabatina dos indicados pelo presidente da República para ocupar cargos estratégicos dentro do Executivo Federal. A gente sabe que o presidente da República, como titular, como chefe do Poder Executivo, ele pode compor sua equipe, que é integrada por ministros de estados, que é integrada também por outros auxiliares, que ocuparão esses cargos a partir de uma indicação feita pelo presidente da República. Só que essa indicação do presidente da República é submetida a um escrutínio, a uma análise, a uma aprovação por parte de quem? Dos senadores. Portanto, quando eu estiver falando, não do ministro de Estado, perdão, a gente só passa uma borrachinha aí, eu falei ministro de Estado, ministro do STF. Quando o presidente da República indica ministros do STF, que ocuparão, portanto, o mais alto cargo do Poder Judiciário, esses ministros que ali estão por indicação dos presidentes deverão, antes de tomar posse, terem o seu nome aprovado pelo Senado Federal em uma sabatina. É o momento em que os senadores irão questionar este indicado pelo presidente, quais são as opiniões dele sobre temas sensíveis, sobre assuntos de interesse nacional, sobre questões que eventualmente podem ir a julgamento no STF, já para traçar um perfil daquele indicado que ocupará, então, o cargo na corte, se aprovado pelos senadores. Então, ministro do STF é indicado pelo presidente, mas precisa receber um aval dos senadores. Assim como acontece também com, por exemplo, o Procurador-Geral da República, com o Advogado-Geral da União. Então, existem alguns cargos específicos que dependem de uma indicação feita pelo chefe do Executivo, mas de uma confirmação vinda do Senado Federal através do exercício de uma competência privativa. E eu coloquei para vocês essa sabatina, o artigo 52, inciso 3, e o artigo 52, inciso 4, que fala justamente aí desse papel exercido pelos senadores ao dar este aval, ao confirmar as indicações feitas pelo presidente ou não, né, gente? Não é obrigado a aprovar, não. O Senado pode, em uma análise, entender que o indicado pelo presidente não possui as qualidades necessárias para ocupar aquele cargo e podem, a partir desta análise, reprovar o nome da indicação do presidente, que teria, então, que indicar um novo nome. Normalmente passa, normalmente é aprovado, mas não é obrigatório. É realmente uma avaliação feita pelos senadores. Terceira competência privativa do Senado Federal, semelhante à que a Câmara exerce, o Senado também vai exercer a competência privativa de elaborar o próprio regimento interno. O regimento que vai orientar o funcionamento do Senado Federal será elaborado não por outro órgão, mas pelo próprio Senado. Os senadores, então, através de votação, em plenário e tal, definir as regras de funcionamento do próprio Senado Federal. E assim como a Câmara atua se autogerindo, realizando a sua auto-administração, caberá também ao Senado Federal exercer a auto-administração da casa. O Senado é administrado pelos próprios senadores. Finalmente, cabe ao Senado Federal uma outra competência privativa que não encontra paralelo lá na Câmara, que é a competência de suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. Quando a gente trabalha controle de constitucionalidade, e a gente vai trabalhar controle de constitucionalidade no finalzinho desse semestre, a gente vai ver que existem algumas formas e modalidades de controle de constitucionalidade. Existe um controle chamado
controle difuso, que é feito a partir de casos concretos. Significa dizer que um juiz de primeiro grau, por exemplo, na análise de um assunto que não estava voltado à avaliação da constitucionalidade de uma lei, esbarra em uma lei aparentemente inconstitucional, e esse assunto surge incidentalmente nesse processo. Imagine uma ação de família. Estava se discutindo questão de família, de repente, opa, alguém levanta a tese de que um determinado dispositivo é inconstitucional. O juiz decide sobre isso. Esse assunto é objeto de recursos, até que desemboca lá no STF. O STF, então, é chamado em recurso a avaliar se efetivamente aquele dispositivo é inconstitucional. Se o STF falar em sentença de um recurso extraordinário, que determinado dispositivo é inconstitucional, analisando essa situação em um caso concreto, é permitido aos senadores, no exercício de uma competência privativa, estender os efeitos dessa decisão, que em tese valeria só para aquele caso, para todo o território nacional. Cabe ao Senado, no exercício de uma competência privativa, suspender a execução de uma lei que o STF declarou inconstitucional no caso concreto. Estou frisando isso no caso concreto. Porque existe um outro mecanismo de controle de constitucionalidade, que iremos trabalhar também mais à frente, chamado ação direta. Nas ações diretas, aí a gente está acionando diretamente o STF, pedindo ao STF que analise determinada lei, se é ou não constitucional. Nesse caso, automaticamente a lei já é declarada inconstitucional ou não para o país inteiro. O problema é quando esse controle acontece incidentalmente, dentro de um caso. E aí, em tese, valeria só para aquele caso. Aí surge o papel do Senado, podendo estender os efeitos a todo o território nacional no exercício dessa competência privativa. Moçada, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo mais curto, porque no próximo vídeo iremos trabalhar com o Estatuto dos Congressistas. E aí a gente vai discutir um pouco de um assunto muito interessante e também muito polêmico, que são as prerrogativas, as imunidades que os parlamentares possuem em razão do seu cargo. Imunidades formais e imunidades materiais. É um tema que volta e meia está nos noticiários, quando a gente vê aí algum parlamentar sendo investigado e alegando aí não poder sofrer algum tipo de sanção em razão das suas imunidades. A gente vai conferir no nosso próximo encontro quais são essas imunidades, quais são essas prerrogativas dos congressistas e como elas efetivamente podem ou não serem utilizadas. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, aqueles que estão me acompanhando, lembrando que já na sexta-feira, dia 8 de abril, teremos a nossa VA1, a nossa primeira prova. O assunto será até poder legislativo. A gente vai disponibilizar até lá alguns materiais, alguns vídeos. A prova será realizada durante 24 horas, durante todo o dia. Então, vocês terão aí a oportunidade de fazer a prova no melhor horário, no horário que melhor atender às suas necessidades. E a gente vai estar aqui à disposição de vocês para este suporte. Portanto, quero agradecer mais uma vez por todos que acompanharam mais este vídeo. Me despeço e até a próxima. Tchau, tchau.